Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, mais uma noite de tratamento e cirurgia espiritual. Esperamos que todos estejam bem e convidamos todos a partir desse momento para estarem irmanados na energia do amor, com pensamento elevado a Jesus, nosso mestre e amado irmão. Que todos estejam com pensamento também não só em si, na coisa que lhe aflige, mas também na cura de todos aqueles que vêm procurar esse lenitivo nessa casa. Agradecemos a presença de encarnados e desencarnados nesta noite e agradecemos ainda mais a presença de nossos mentores, de nossos protetores espirituais, de toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, médicos, trabalhadores do plano espiritual, e que com muito amor vêm fazer esse trabalho para que nós possamos estar melhor. Eu convido a você que está em casa, que vai participar nessa noite, que procure um lugar tranquilo, que eleve seu pensamento no amor, que tenha boas vibrações, que tenha fé, porque a fé é que é a cura. Que converse com os seus protetores, que peça muita luz, que peça muita claridade e se disponha num lugar em que você não possa ser incomodado, preferencialmente no seu quarto, um lugar bem tranquilo. Se esqueça das mazelas do dia a dia, não esqueça de levar a sua garrafinha d'água, porque nessa garrafinha d'água que os nossos enfermeiros espirituais, sob o comando do Dr. Bezerra e do Dr. Fritz, vão colocar a medicação necessária para a cura da doença em seu perispírito. Sempre lembrando que essa cura se dá no tempo de Deus. E essa cura se dá no perispírito, para depois aparecer no corpo material. Eu vou ler aqui um trechinho do livro Caridade, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, psicografado pelo Chico Xavier. Ele fala assim: abençoai sempre as vossas dificuldades e não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor quanto mais. E o melhor tendes obtido constantemente com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Isso nos fala de sintonia. Se eu sintonizo com o bem, eu vou conseguir estar conectado com esse bem. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, em que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados vos encontrareis, de vez que, quanto mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sobre as bênçãos dele, nosso Mestre e Senhor. Isso fala simplesmente que não estamos sozinhos, mas que vivemos também no mundo de ação e reação. Portanto, quanto mais trabalhamos, mais benefícios teremos. Quanto mais amor espalhamos, mais amados seremos. Quanto mais cura através da palavra, através da disposição de estar junto, através do acolhimento, mais graças receberemos. Então, que nessa tarefa possamos andar com empatia, com solidariedade e na caridade. A caridade que é a mãe de todas as virtudes. Eu convido todos agora a rezar o Pai Nosso para que, efetivamente, a gente dê início à nossa noite de tratamento e cirurgia espiritual.
convidando a todos, nossos benfeitores, nossos mentores, as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão aqui, e todos aqueles que agora clamam por uma bênção, que rezem conosco a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Só um lembrete, antes de eu convidar o Roberto para o início do tratamento à distância, que nós estamos, a partir dessa semana, com o tratamento de cirurgia espiritual às terças-feiras, a partir das 19 horas. E nas quartas-feiras, nós temos um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, a partir das 19 horas. Todos estão convidados. Roberto, a Maria Salete vai fazer a... Ah, que bom. Chega aqui, Maria Salete, por favor. Deixa eu ler. Boa noite a todos. Então, hoje coube a mim a tarefa de ler uma parte desse livro que eu quero recomendar para vocês. É um livro de cabeceira. Cura e Libertação, do José Carlos de Luca. Nós vamos estar lendo aqui na casa, mas quem puder adquirir, é muito interessante ter como livro de cabeceira. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho referente à questão de que nós, seres humanos, e nesse eu me incluo também, a gente gosta de encontrar culpados para os nossos problemas, para as nossas mazelas. E aqui vem uma advertência espiritual, né, referente a isso. Então a mensagem de hoje está nesse sentido. Libertação espiritual. Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. André Luiz. Então, o ditado popular que diz, né, que o que a gente colhe, o que a gente semeia, a gente colhe, né, é espiritual também. Temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro. Seja ele o chefe, o empregado, o professor, o cônjuge, o parente, o governo, etc. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Então, às vezes a gente até diz, mas foi feitiço que fizeram para mim, foi mal olhado, foi isso, foi aquilo. Então, culpamos até mesmo os do mundo espiritual. Quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente em nossa vida, tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor. Porém, a lição de André Luiz, entidade espiritual que se manifestou através de Francisco Cândido Xavier, é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, acaso esteja ocorrendo, sempre será como causa secundária e nunca como causa principal dos nossos problemas. Então, mais adiante ele vai explicar que quando tem alguma interferência, né, dos espíritos, né, negativos, é porque nós entramos
abrimos o nosso canal, entramos em sintonia com eles. Então a culpa não é deles, é nós que sintonizamos lá, como se a gente sintonizasse no rádio, né? Uma estação. Então, porque a gente pode sintonizar com a espiritualidade amiga e com a espiritualidade menos amiga. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Deve haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora com o mal que ainda existe dentro de nós. Nenhum espírito inferior entra na minha vida se não tiver encontrado alguma porta que deixei aberta. Por tal razão é que André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis diretos pelos nossos fracassos. Note que interessante, é uma entidade espiritual, no caso André Luiz, quem está dizendo para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas. André Luiz está no mundo espiritual e por isso tem maior amplitude de visão sobre o assunto. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal... A conversa me atrapalha. Eu não consigo. A causa principal somos nós. Essa é a verdade que precisamos encarar com maturidade. Então, André Luiz, para quem não sabe, nós temos o filme, né? O Nosso Lar, que ele é o personagem principal. Se alguém puder ler esse livro, é muito interessante. E aqui vem a mensagem dele. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida, se nós somos a própria energia negativa, pulsando 24 horas por dia. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuarmos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? As companhias espirituais e as energias que nos circundam são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. A atração é a ideia central que não podemos perder de vista. A toda hora estamos atraindo energias e espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. A regra elementar é a de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais, de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Eu faço a minha energia, e esta, como um poderoso ímã, vai ao encontro de tudo o que se lhe assemelha. E por tal razão é que André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos no que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir. Não podemos ficar preocupados com o ladrão. Precisamos sim trancar as portas para que ele não tenha acesso à nossa casa, principalmente à nossa casa mental. Se conseguirmos irradiar o mal em nós, estaremos cortando os fios que nos ligam às más influências espirituais. Libertar-se de uma perturbação espiritual implica em cortarmos nossos vínculos com as sombras exteriores se ligam pelas sombras interiores. O que me liga a um espírito maldoso
É a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. Aquela questão da sintonia que eu falava antes. O que une a um espírito vingativo é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste é a tristeza que cultivo em meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, falar e agir. Eu vou ficar por aqui, porque nós estamos meio avançadinho. Aí, se alguém quiser, até tem um PDF também, conclui. Paz e luz a todos. Vou aumentar um bolinho. Aumentar um pouquinho primeiro. Aumentar o volume. Boa noite, meus irmãos. Jesus abençoe a cada um de vocês. Agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que aqui nós estamos, de podermos juntos, cada um, com as suas necessidades, com aquilo de bom que veio buscar nesta casa, e que nós possamos, nesse instante, após esta mensagem que a nossa irmã acabou de nos ler, a respeito dos nossos pensamentos, da nossa sintonia, a todos nós que estamos passando por dificuldades, todos nós que estamos precisando de um auxílio, de um amparo, nunca demais nos lembrarmos que esse auxílio, esse amparo depende fundamentalmente da nossa fé inabalável nos desígnios de Deus, da nossa vontade de realmente alcançar aquilo que nós precisamos. Mas para isso é preciso que nós comecemos a olhar os nossos pensamentos, a nossa conduta, as nossas ações, o que nós pensamos, como nós agimos durante os nossos dias, no nosso trabalho, na nossa casa, em companhia com aqueles irmãos que estão em contato conosco, enfim, a nossa maneira de proceder no nosso lar, com nossos entes queridos. E se realmente nós estamos nos deixando levar pela impaciência, pela intolerância, pela aflição, às vezes chegando a perder até a esperança, pois nos julgamos às vezes devido às tribulações tão grandes que nós passamos em nossa vida, seja através da nossa vida material, da dificuldade que enfrentamos com o nosso ganha-pão, de levar o alimento dos nossos lares para nossos filhos, para a nossa companheira, a dificuldade que passamos na nossa vida, no nosso trabalho. Então todas essas atribulações realmente elas mexem com o nosso sentimento, com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso caminhar. E a gente às vezes se encontra longe de Jesus, dos ensinamentos do Mestre, longe de uma casa de oração, seja qual for, desconectados com nosso Senhor Jesus Cristo, com aquele mentor, benfeitor, o anjo santo, aquele que nós acreditamos. Essas tribulações e aflições ficam mais difíceis, bem mais difícil, porque nós, ao nos afastarmos dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho, a gente perde
essa conexão e nós nos tornamos blindados praticamente quanto às energias boas e essa conexão com Jesus. E o nosso anjo da guarda, o nosso benfeitor espiritual, aquele espírito amigo que tem a missão de nos acompanhar na nossa encarnação, que cuidam de nós, esse espírito guia, ele já começa a encontrar dificuldade para chegar até nós, para poder nos intuir com bons pensamentos, porque nós começamos a vibrar, a sintonia nossa cai, vibrando numa faixa mais baixa, mais inferior, e aí com isso nós nos afastamos dos benfeitores espirituais, nos afastamos daquele amigo sincero que realmente pode nos auxiliar. Abrimos nossa casa mental a essas vibrações, essas energias negativas, e que como consequência nos ocorrem vários problemas, sendo que aqueles problemas e aflições que nós temos são mais agravados ainda, porque nós nos conectamos com essas vibrações não boas, vibrações ruins, e essas vibrações vão potencializar, vão aumentar mais aquela dor e sofrimento que nós trazemos dentro do nosso coração. E qual remédio para isso, meus irmãos? O remédio está ao alcance de todos. Todos têm esse remédio, não custa nada. É um remédio salutar, eficaz e que depende fundamentalmente da nossa vontade de nos modificarmos, de nós deixarmos nosso orgulho de lado e reconhecermos que nós somos espíritos falhos e que todos nós estamos passando por aflições, todas elas são provenientes da nossa plantação, são as sementes que nós plantamos no passado, nessa vida, com as nossas más ações, com os nossos maus proceder. E hoje nós estamos colhendo essas más ações, as sementes, esses frutos que originaram das sementes que plantamos. Podemos ter plantados numa vida anterior, numa reencarnação anterior, ou mesmo nesta presente reencarnação, com a nossa conduta e com nossos atos. Mas nunca é tarde. Jesus sempre está ao nosso lado, nos ouvindo. Sempre Ele está ao nosso lado nos protegendo, os benfeitores espirituais. E esse remédio, como eu disse, é a oração. É a oração sincera, humilde, verdadeira, que vai nos reconectar com Jesus, com os nossos mentores espirituais, o nosso anjo da guarda, nosso espírito amigo. E a partir do momento que você, com sinceridade e humildade, ora e pede a Jesus com aquela fé inabalável, você recebe chuvas de bênçãos, fluidos salutares, e no silêncio do seu pensamento, do seu pedido, da sua súplica, a misericórdia do Pai, o seu espírito amigo, o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, ele te envolve em vibrações suaves, de paz, de harmonia. Você sente aquela vibração, aquela força que se apodera de você, e você sabe que aquilo é a resposta para todas as suas súplicas que você fez com humildade e sinceridade. E esses mensageiros encarregados dentro do seu lar procuram fazer a limpeza espiritual, retirando aqueles irmãos que ali estão com o intuito de te prejudicar, te obsediar, de dificultar as coisas. E através da oração sincera, quando você procura um tempo de oração, você conectado com Jesus, você vai abrir um canal de esperança, de amor,
esse reconectado com Jesus, você vai criar uma ponte fluídica de amor e de paz, aonde esses mensageiros dirigem até seu lar e ali promovem a completa higienização, limpeza espiritual, e ali convidando aquelas entidades, aqueles irmãos, muitos dos quais ali estão sem desencarnados, prejudicando vocês, nos prejudicando com seus fluidos, porque foram atraídos pelos nossos pensamentos e são convidados para o tratamento, para o esclarecimento, e são levados para a casa espírita para que possam ser tratados, medicados, esclarecidos e reconduzidos para o local que melhor convier à necessidade de cada um desses irmãos. Mas para isso, meus irmãos, é preciso que nós mantenhamos essa fé em Deus e mantenhamos essa fé em Jesus. Que nós possamos continuar acreditando sempre no bem maior, confiando. Por mais que as dificuldades te afligem os vossos corações, é necessário que você continue labutando, continue em frente, pisando sobre o espinho, com o coração sangrando, mas com um sorriso nos lábios, porque você sabe que você não está sozinho, que Jesus está ao seu lado através dos seus emissários, dos seus ceareiros, para te atender nas suas necessidades, para soprar no seu ouvido espiritual pensamentos, a intuição e a sugestão para que você possa encontrar uma saída para aquele problema tão difícil que você está enfrentando. Então, meus irmãos, nós que hoje é um trabalho direcionado ao nosso tratamento de cirurgias espirituais, aos nossos irmãos à distância, através dessa live no Facebook, que mais tarde estará à disposição no YouTube, dos nossos irmãos aqui presencial. Essa é uma oportunidade única que Deus nos concede. De hoje, você confirma o propósito de abrir seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele tudo aquilo de bom que você precisa e que você necessita. Que você, meu irmão, nesse instante de muita paz, de muita harmonia, abra o seu coração ao nosso Mestre Jesus. Que vocês que estão passando, que nós estamos passando por essas doenças, ao qual você teve um diagnóstico muito difícil, às vezes recebeu um diagnóstico e o seu caso, a medicina terrena já não pode fazer mais nada. Você teve um baque muito grande quando você recebeu essa notícia e você se afligiu, se desesperou. Mas hoje eu vos dou uma boa notícia. Jesus, o médico dos médicos, o médico das almas, o nosso irmão maior, que nos disse que para ele não existe doença incurável. Então que você alegre o seu coração e encha de gratidão e humildade, porque Jesus, que está ao seu lado através da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, essas legiões de trabalhadores da tua seara, para atender você nas suas necessidades nesse instante, para que você encha seu coração de esperança, meu irmão, muita esperança e muita fé, e continue confiando nos desígnios de Deus, que você não se julgue injustiçado, que você não se julgue e não é merecedor
dessa doença que está passando, dessa dor e sofrimento. Meu irmão, se Jesus é todo amor e bondade, misericórdia, Deus nosso Pai é toda justiça, nós não passaríamos jamais por essas doenças, aflições que nós estamos passando, que você está passando. É preciso que você volte os seus olhos, o seu coração, o seu pensamento a Deus e a Jesus, e com muita humildade e simplicidade, meu irmão, reconheça-se que você somente está colhendo o que você plantou, e que essas doenças todas são necessárias e fundamental para que você possa curar o seu perispírito, o seu corpo imortal, aonde se localiza a verdadeira vida, o seu corpo espiritual. E que você está resgatando os seus débitos através da doença, através da prova da doença. E que você não está sozinho. Que Jesus está aqui, olhando por você. Então se encha de fé, de esperança, de muita humildade. Olhe para Deus, para Jesus. Veja que apesar de tudo, as suas dificuldades, você teve bons momentos em sua vida, continua tendo. Que você tem quem olha por você, quem te socorre. Que você teve uma assistência, um atendimento médico dos nossos irmãos, os médicos, que não despenderam esforços, enfermeiros, para que tratasse de você, para que te atendesse nas suas dificuldades e necessidades, que eles fizeram tudo e fazem tudo que está ao alcance deles para a sua cura do seu corpo físico. Mas que a sua doença, meu irmão, a verdadeira consequência, a verdadeira causa dessa doença, é no seu corpo espiritual. Ele é a sede de todas as doenças que você traz no seu corpo físico. E esse corpo físico que você se encontra com a doença é proveniente do seu corpo espiritual, para que, sarando o seu corpo espiritual, a doença, que é consequência no seu corpo físico, no tempo de Deus, vai sarar também. Então é preciso que nós continuemos acreditando e confiando em Deus, em Jesus. Que nós tenhamos humildade e simplicidade de nada exigir, mas sim só agradecer e pedir com humildade e misericórdia do Pai. É preciso que nós tenhamos perseverança. É preciso que nós tenhamos fé. Que persistimos com fé, com humildade, em busca da cura que nós precisamos. Não é porque você procura uma casa espírita, aonde trabalhamos com as cirurgias espirituais em nome de Jesus, que você, na primeira vez que ali está, vai ser curado. Não, meu irmão. Todos nós temos uma ficha kármica quando nós reencarnamos. Todos nós temos nossas provas e expiações a passar. Ninguém está passando por uma aflição que se faz necessário. Cada um está no lugar, na hora e no momento exato que deve estar. Ninguém está fora do lugar que deve estar. Tudo segue um plano, um projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos o nosso quinhão a resgatar. Então, meus irmãos, que nós possamos, com nossos corações cheios de fé e esperança, nesse momento, cada um de nós que aqui estamos presentes, encarnados
desencarnados, os nossos irmãos que se encontram nos seus lares, conectados nesse instante, no tratamento de cirurgia à distância, que nós possamos agora fecharmos nossos olhos, colocarmos a nossa mão no local onde se encontra a dor. Se não soubermos o local, ou em todo o nosso organismo, nosso corpo, coloquemos nossa mão sobre o nosso coração, a nossa mão direita, e vamos mentalizando Jesus, da sua misericórdia. Vamos imaginar o nosso meigo Rabi da Galileia, em cima do monte, espargindo seus fluidos salutares sobre nós. Vamos mentalizar Jesus agora nesse instante ao nosso lado. Ele se encontra adentrando no nosso lar. Ele já está ao nosso lado de cada um que nesse instante está conectado com Jesus. A equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, já se encontra adentrando no seu lar. Os nossos irmãos encarregados de levarem esse tratamento, esses fluidos salutares, assistência também. Aqueles irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de intenções e vibrações, encarnados, desencarnados. Aqueles nossos irmãos, seja onde estiverem, e nós estivermos pensando nesse instante, os nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos filhos, enfim, aonde nós estivermos nesse instante pensando naquele que nós sabemos que pode dar no leito do hospital, que está passando por dores e sofrimentos, em estados de difícil solução. Irmãos que se encontram, Senhor, desesperados. Nossos irmãos que se encontram, às vezes, perdendo a fé. Que a Tua misericórdia nesse instante possa envolver a cada um desses irmãos, Senhor. Que o Senhor possa levar, através do Dr. Bezerra de Menezes, as cirurgias espirituais, por essa equipe médica espiritual, de cirurgiões, a cirurgia que nossos irmãos necessitam. Sejam as cirurgias do perispírito dos nossos irmãos, aonde se localiza a verdadeira causa das doenças. Entre aqueles também que se necessitam fazer as cirurgias no seu corpo físico, aonde for necessário. Essa equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possam promover as cirurgias, extirpando, desmaterializando todos os tumores cancerígenos, malignos, todas as metástases, que possam nesse instante, através das cirurgias espirituais, fazer as correções, as cirurgias espirituais necessárias no órgão que se encontra afetado do nosso irmão, aonde ele colocou sua mão, ou mesmo aonde ele está pensando agora. Que nossos mentores espirituais, nossos médicos, possam fazer as cirurgias em nossos irmãos, fazendo a completa recuperação e correção das desarmonias dos nossos irmãos, que possam nesse instante, através desses fluidos salutares, do nosso magnetismo, de todos os nossos irmãos aqui, dos fluidos de fé, de esperança, de amor, de doação, o ectoplasma de cada um, para que as cirurgias espirituais possam ser realizadas e possam, Senhor, esses irmãos receberem tudo aquilo de bom que precisam, que necessitam e que têm merecimento, porque todos têm o merecimento. E esse merecimento será efetivado no tempo de Deus e não nosso. Mas temos a certeza
que todos receberão o lenitivo, todos receberão a medicação que está sendo colocada na sua água fluidificada, na sua aguinha que está ao seu lado nesse instante. E todos receberão, Senhor, o alívio para as suas dores. Que esses irmãos, Senhor, possam se sentir com muita fé, que eles sintam esses fluidos salutares de amor, de esperança, de fé inabalável nos seus desígnios, envolver todo os seus centros de forças, energizando, harmonizando, dando um novo equilíbrio e direcionamento a todas as células espirituais, para que a harmonia nas células possam ser efetivadas e esse novo direcionamento de harmonia e das células espirituais trabalhando em equilíbrio possam ser materializados no corpo físico de cada um dos nossos irmãos, para que eles sintam o alívio, para que eles sintam o lenitivo, para que eles sintam o amparo da presença misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, pelas dádivas e te pedimos, suplicamos a tua misericórdia, Senhor, que fortaleça cada um desses irmãos, os seus familiares, porque nós sabemos, Senhor, que quando adoece alguma pessoa numa família, a doença afeta todos os seus familiares, todos adoecem ao mesmo tempo. Então que essas energias de fé, de amor, de esperança, possa fortalecer a cada um dos familiares dos nossos irmãos, que eles sintam a tua presença, essa força magnânima que vem do Senhor, e vossos corações se encham de esperança e de amor, de humildade, com o firme propósito de se melhorar, de mudar os vossos pensamentos, tendo pensamentos de amor, ações do bem, no auxílio, no amparo aqueles que sofrem e que necessitam, exercitando mais a paciência um para com os outros, nos vossos lares, mantendo a calma, a tolerância, o perdão e esta fé inabalável dos desígnios de Deus, sem jamais perderem a esperança. Continuem caminhando com Jesus, continuem acreditando sempre que a misericórdia do Pai se faz presente ao vosso lado, no vosso lar nesse instante. Que Jesus ouviu as suas súplicas, o seu pedido de misericórdia e de ajuda. E que Ele já se encontra providenciando através dessa equipe imensa de cearenses, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, para cuidar de você, para te amparar, para se sustentar nessas dificuldades e possa vencer esta prova tão grande que você está passando, meu irmão. Acredite sempre num bem maior, que possa ser todos fortalecidos e amparados, e que os nossos irmãos encarregados de fazerem a limpeza dos nossos queridos companheiros avantes possa retirar todas as emanações psíquicas, que possam, Senhor, ajudar nossos irmãos que estão passando por processos obsessivos, de perseguições, de induções magnéticas, de fluidos deletérios que possam ser enviados aos nossos irmãos, enfim, que possam ser todas essas energias
serem, Senhor Jesus, desintegrados pela força do amor. E que esses irmãos, Senhor, possam alcançar todo bem que necessitam. Que eles possam aproveitar essa oportunidade em que a misericórdia do Pai se faz presente. Mudar o direcionamento dos seus pensamentos e começarem a pensar no bem. E que Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos, dando força, coragem, perseverança, calma, paciência, humildade, fé inabalável nos desígnios de Deus, e esperança. Porque a esperança tem que ser sempre a primeira que nasce em nossos corações e a última que morre. Então, esperança sempre, meus irmãos. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um dos nossos irmãos. E que a paz permaneça hoje, agora e sempre. Muita luz. Em nome de Jesus, os nossos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Frites, toda essa equipe médica, ao nosso médico dos médicos, o nosso irmão maior Jesus e a nossa Mãe Santíssima, nós encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Que assim seja.